Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você sabe que no mês de julho é a sua oportunidade de fazer suas compras no supermercado Pague Pouco e no Depósito Barriga Verde para ganhar uma linda casa com 3 quartos, sendo uma linda suíte, um carro Gol 0 km na garagem, na promoção Tudo em Dobro do Pague Pouco e do Barriga Verde. Para participar é só fidelizar suas compras neste mês de julho. Realmente você tem que confiar na sua sorte, preencha seu cupom a cada R$30, deposite na urna e torça bastante. Quem sabe você não ganha sua linda casa com o carro Gol 0 km na garagem. Promoção Tudo em Dobro é do Pague Pouco e do Barriga Verde. Eu recebo em nossos estúdios o secretário de Comunicação do Estado, o jornalista Leonildo Rosas. O governo do Estado está fazendo mais uma de suas avaliações de gestão. Secretários, assessores, enfim, o próprio governador estão reunidos no AFA Jardim, se reuniram durante todo o dia de hoje, para avaliar em cada segmento do governo. Também convidamos aqui o secretário para debater outros temas. Ontem, o deputado Major Rocha criticou o veto do governador Tião Viana ao seu projeto de lei que prevê a colocação de placas nos prédios alugados pelo Poder Público Estadual. O secretário nos fala disso também. Será que não seria interessante colocar essas placas? Já está no portal da transparência, é por isso que o governo acha desnecessário esse tipo de intervenção. Secretário, muito boa noite. Boa noite, Alain. É um prazer muito grande estar aqui nesta quinta-feira, conversando com você, para que nós possamos esclarecer alguns pontos, falar um pouco das ações do governo, falar um pouco do nosso trabalho. E a gente aqui, nesse bate-papo, a gente conseguir levar à população do nosso estado, às pessoas, a verdade dos fatos que realmente acontecem dentro desse jogo da política, desse jogo do poder. Secretário, em primeiro lugar, o senhor também participa deste grande momento de avaliação. O governador Tião Viana tem notabilizado o seu governo, a sua gestão, por estas constantes avaliações. É mais uma dessas avaliações gerais do governador ou são segmentos específicos que estão passando pelo crivo do governador e de seus assessores? O governador Tião Viana, desde que assumiu em janeiro de 2011, ele estabeleceu uma rotina de avaliar o seu governo, avaliar as várias áreas de governo. Esta é a 5ª avaliação que é feita do conjunto do governo, porque é necessário que a gente avalie aquilo que foi feito, nossos erros, nossos acertos e nossas projeções do que podemos fazer até 2014. Nós temos alguns programas ousados que precisam ser permanentemente reavaliados, como o programa Ruas do Povo, que vai levar não só rua, está levando não só rua, mas dignidade, cidadania plena para pessoas de todo o nosso estado do Acre. Você deve lembrar que ainda em campanha de 2010, o governador Tião Viana assumiu o compromisso de pavimentar todas as ruas do Acre, e esse compromisso, graças a Deus, está sendo levado a cabo, porque todos os recursos necessários para que seja concretizado esse grande sonho dos acreanos, eles estão assegurados. Ou seja, o governo precisa se conhecê-la. Muitas vezes a área de obras, ela não sabe o que está acontecendo na área de saúde. A área de saúde não sabe o que está acontecendo na área de educação. E quando a gente reúne, a gente se encontra, toda a equipe de governo, para avaliar aquilo que foi feito, o saldo é muito positivo. E essa avaliação, ela também permite a toda a equipe de governo que a gente também corrija alguns rumos, aprume os caminhos e estejamos mais próximos ainda daquilo que é o nosso grande objetivo, que é a população do nosso estado. Sempre depois dessas avaliações, o governador anuncia alguma troca no comando de secretarias. Isso já aconteceu. Podemos esperar alguma mudança? Eu acho que não. Hoje o governador falou que está muito satisfeito com a equipe que tem. Diz que tem muito orgulho de trabalhar com a equipe que está aí. Agora, é claro, ele é um comandante, ele é uma liderança que ele lidera pelo exemplo. Ele quer que toda a sua equipe esteja mais próxima da população. Ele mesmo, quando ele lidera pelo exemplo, o ano passado, para você ter assim, a noção da projeção de tanto que ele gosta de estar perto da população, ele viajou o nosso interior 100 vezes. Este ano, a gente está fechando o levantamento ainda do primeiro semestre, mas com certeza, Alain, este ano a possibilidade de aumentar ainda as viagens dele do interior é muito maior. Ou seja, se ele se aperta da população, se ele está conversando abre as portas do seu gabinete qualquer dia da hora, qualquer hora do dia, então nada mais normal
e importante que a sua equipe de governo, que os seus secretários também, tenha o contato próximo da população. Porque eu acho que somente a gente estando perto da população, a gente conversando com as pessoas que estão na rua, conversando com os funcionários que estão nas nossas repartições públicas, é que a gente também pode ser mais bem avaliado. Porque as avaliações elas não têm que ficar restritas a salas, a gabinetes, elas têm que ser avaliadas e nós, como gestores públicos, temos que ser avaliados pelos nossos patrões. E nossos patrões são as pessoas que estão no dia a dia, estão nos bairros, estão nas cidades, ou seja, são as pessoas que pagam o nosso salário, os contribuintes. Secretário, hoje na Assembleia Legislativa o debate foi intenso acerca do projeto de lei de autoria do deputado Major Rocha, que obriga o governo e também os municípios a publicarem numa placa o valor de contrato de aluguel de imóveis alocados pelo poder público, seja ele estadual e municipal, com prazo de locação e tudo mais. Hoje, os deputados Major Rocha e Moisés Diniz, que é o líder do governo, bateram boca, inclusive, sobre esse tema. A minha pergunta é, por que o governador vetou? Já que um projeto semelhante, o do deputado Geraldo Pereira, do PT, que previa a alocação de placas nas escolas, indicando a nota do IDEB das escolas, foi aprovado. Alain, o governador ele segue o que está na Constituição. Ele simplesmente vetou porque é constitucionalmente inviável o projeto. Quanto aos debates na Assembleia, o debate ele tem que ser feito. O parlamento ele é feito para debate. Ele é feito para o contraditório. O parlamento, se não houver debate no parlamento, ele não tem a sua essência. Verdade. Agora, esse debate ele tem que ser pautado na verdade. A Constituição de 1988, ela limitou alguns poderes da Assembleia Legislativa. E um deles é exatamente o que impede de que projetos na Assembleia Legislativa cause custo e gere despesa para o Executivo. Esse tipo de projeto tem que ser apresentado na forma de anteprojeto. O Executivo deve apresentar. Então o deputado poderia apresentar como anteprojeto para que o Executivo assim o recebesse e o levasse exatamente como projeto para casa. Porque essa é a verdade. O deputado ontem disse aqui que o governo não gosta de transparência. Foi, ele usou esse termo. Bem, o governo ele não é só transparente, como combate à corrupção. O governo sempre agiu de forma transparente com a corrupção. Todos os atos do governo, dentro da legislação, estão no portal da transparência, como assim exige a legislação brasileira. O governo do Estado do Acre, o governo do povo do Acre, do governador Tião Viana, em menos de 1 ano e meio, mandou mais de 30 pessoas para a cadeia por corrupção. Se combater a corrupção não é transparência, então não se sabe o que é transparência. Um governo transparente é aquele governador que está próximo da população, é aquele que está aberto ao diálogo com a população. Isso sim é transparência. O governador Tião Viana não pesa contra ele qualquer indício ou qualquer processo que atente contra a sua honra. O mesmo não se pode dizer de quem acusa. Eu perguntei ao deputado Rocha, mas deputado, exatamente isso. Esse projeto já não traria mais um custo dessas placas ao erário público? E ele usou o seguinte argumento, a legislação constitucional não dá poderes aos deputados, aos parlamentares de apresentarem projetos que onerem excessivamente os cofres públicos. Eu perguntei qual o valor dessas placas, ele disse que custaria entre 20 e no máximo R$100. Não, isso onera? O que aconteceu foi o seguinte, eu assisti a entrevista. Ele começou dizendo primeiro em R$10, depois 20, depois 100. Ou seja, você perguntou a ele se ele sabia quantos imóveis são locados. Ele não fez. Ele não sabia. Se ele tivesse dado seu trabalho de entrar no portal da transparência, pagasse uma assessoria, não sei se ele paga uma assessoria, para fazer esse trabalho, talvez tivesse mais subsídio para criticar. Eu acho que a gente está no momento da crítica fácil. Nós, Alain, a gente está num processo, a partir de amanhã começa a campanha eleitoral. A eleição, acho que o processo eleitoral é uma grande conquista da democracia brasileira, né? A gente lutou tanto pela democracia e isso é uma festa da democracia. A população, as pessoas que estão em casa, elas têm que tomar cuidado para essa festa da democracia não se transformar na festa da baixaria, das agressões fáceis, dos ataques levianos e sem a sustentação necessária da verdade, sabe?
Eu acho que o que me chama muita atenção, Alan, tem sido constante as agressões ao governador Tião Viana. O governador Tião Viana não é nem candidato, né? Eu acho que a gente tem que separar e apresentar propostas de alternativa para o nosso Estado. Eu acho que nós, como jornalistas, e nós temos cumprido esse papel aqui, você tem cumprido esse papel muito importante e fundamental para a democracia, que é abrir os espaços para o contraditório, para ouvir os vários lados e sempre conduzindo a entrevista com a sabedoria e com bastante equilíbrio. Porque se a gente não tiver equilíbrio nas nossas ações, se a gente não tiver a verdade nas nossas ações, a gente acaba induzindo o erro, sabe? Acaba influenciando e as pessoas acabam também não acreditando mais na gente, sabe? E a boa política, a política é uma coisa tão bonita. Se a gente não fizer a boa política, não fizer a boa administração, a gente acaba iludindo as pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter mais respeito com a verdade. O deputado, ele citou um fato do aluguel de um prédio do Mira Shopping, que ele informou aqui no programa que estaria alugado por 10 meses ao valor de R$65 mil o mês e não estaria sendo utilizado. Foi isso mesmo que aconteceu, secretário? O prédio do Mira Shopping, ele é alugado para a Secretaria de Estado de Educação. Ele passa pela reforma, pela adequação. Ali vai ser um núcleo de tecnologia, um núcleo especializado para atender as pessoas mais carentes. Agora ele precisa ser adequado, né? Se você passar lá hoje, você vai ver por dentro que está acontecendo um processo de reforma. O preço do aluguel de um prédio daquele, eu desafio o deputado ou qualquer outra pessoa ir numa imobiliária e fazer o levantamento de toda aquela área, para ver o custo do metro quadrado, ver se não está abaixo do mercado. Eu tenho certeza absoluta que está abaixo do mercado. Eu não disponho de precisar agora o valor do metro quadrado no centro da cidade, mas com certeza está abaixo do mercado. Eu acho que essa questão de discussão de prédio público, de aluguel de prédio, é discussão de quem não tem o que fazer. Porque, infelizmente, a administração pública, os órgãos públicos, não tem a quantidade de imóveis necessária. Você vê, por exemplo, a questão de aluguel de prédio público. A Prefeitura de Rio Branco, ela está há anos num prédio alugado que é da família do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito da oposição, alugado. O que tem demais? Não tem nada demais. Sabe? Eu acho que... Seguiram todos os ritos de licitação certinho, tudo certinho. Qual é o demais? E está lá no portal da transparência. Sabe, Alan? Hoje, se o cidadão que está em casa nos assistindo, clicar lá, o Portal da Transparência. Vai encontrar. Vai encontrar todos os dados, todos os aluguéis. Vai no ac.gov, Portal da Transparência, está lá. Está lá, no ac.gov. Está lá tudo lá. Hoje, o mundo que nós vivemos hoje, Alan, ele não permite mais que você tenha uso de subterfúgios. Muitas vezes as pessoas tiram do Portal da Transparência alguma coisa e colocam como denúncia. Não dá, não tem jeitinho. E se tivesse, o nosso governo não compactuava. Essas prisões que eu falei agora anteriormente foi investigado pela própria Polícia Civil. Ou seja, o governador Tião Viana, ele foi candidato à presidência do Senado da República exatamente para combater esse tipo de jeitinho. Você lembra disso? Certo? Verdade. É um cidadão que tem a vida transparente. E a sua equipe é assim também. Porque a gente é obrigado a fazer isso. Nós somos gestores públicos, nós não estamos na administração pública para esconder os fatos. Nós estamos lá para mostrar. Sabe? Eu acho que a gente não pode se deixar influenciar e ser pautado por quem não quer trabalhar com a verdade. Essa é a verdade. Esses são os fatos. Gente, eu conversei aqui com o secretário de Comunicação do Estado do Acre, o jornalista Leonildo Rosas. Pena que o nosso tempo é curto. Léo, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado, Alan, e foi um prazer estar aqui novamente e principalmente colocar a verdade dos fatos aqui como eles têm que ser colocados. Obrigado mais uma vez. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.